Está começando o Store Talks, o primeiro Store Talks da história. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. Nossa ideia é trocar ideias sobre empreendedorismo, criar uma comunidade e ajudar a desenvolver, crescer e alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você. Pois sucesso é o teu objetivo realizado. Se é isso que você busca, então está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, Facebook, YouTube e nas principais plataformas de podcast. No programa de hoje vocês vão conhecer um pouco de nós. E aí, Cleiton? E aí, Felipão? Beleza? Bom, agora oficialmente gravando esse projeto. Oficialmente, depois de bater um pouquinho de cabeça, estamos aqui. Tamo aí. E o mais engraçado que é aquilo que a gente estava conversando antes, a gente sempre conversa mais de uma hora, né? E agora a gente vai tentar fazer isso de uma forma mais organizada e estruturada. E levar as nossas conversas para o público, né? Para as pessoas aí. Nós não somos especialistas, grandes especialistas, mas a gente tem a nossa vivência, que acho que é importante que quem estiver ouvindo aí, acredito que possa extrair alguma coisa e contribuir para o desenvolvimento pessoal, do próprio negócio, né? E empreender como a gente vem fazendo aí. Sim, com certeza. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Que muita coisa que eu falo, eu costumo falar isso pra você, o cara falou isso e eu já tava falando isso há algum tempo e parece que ou eu sou muito fora, desconectado, ou parece que eu tô copiando ele agora porque eu falei depois e o dele tá gravado. Então acho que isso vai dar um direcionamento pra nós. Essa primeira, acho que é legal a gente se apresentar, contar um pouco de cada um da história, como que veio parar aqui, como que a gente se conheceu. Tipo um casal começando um relacionamento. Podcast inclusive. Fala aí. Quantos anos você tem? Eu nem sei quantos você tem, pela verdade, acho que nunca perguntei. Cara, eu tenho 39 anos, sou casado, né? Meu filho está atrás das câmeras ali, meu filho já tem 20 anos. Que beleza. Eu não sou de Piracicaba, mas sou criado em Piracicaba, né? Eu vim de São Paulo, meus pais vieram para cá depois de ter passado um tempinho na Bahia, né? Até para fazer um pouco do jus do nome, né? Bahia. A família do meu pai é de lá, a gente ficou um pouco lá e com acho que 5 anos de idade eles vieram aqui para Piracicaba e aqui estou, né? Já fui embora algumas vezes, voltei de novo, e a cidade é muito boa, né? Sempre gostei muito daqui, mas fui embora algumas vezes para estudar, para trabalhar, né? Minha esposa mesmo conheci fora de Piracicaba, falo que eu importei ela lá de Cuiabá, lá do Mato Grosso. Isso que é bom. E voltei para cá em 2012, né, com a família, e aí por aqui fiquei, né, a convite do meu pai para voltar a trabalhar com ele, e aí criei alguns outros negócios nesse meio tempo, continuo trabalhando no segmento que era dele, mas tenho outros negócios em conjunto aí, né, para desafiar. Sou formado cozinheiro, fui para Cuiabá, inclusive, para trabalhar com isso, né, como confeiteiro especificamente. Trabalhei uma temporada de navio de cruzeiro, no navio da Disney, foi uma experiência fantástica, isso abriu muito a mente em termos de negócio mesmo, como a Disney faz negócio, né? Existe um livro aí, O Jeito Disney de Ser, se eu não me engano, que chama... Biblioteca particular tem aqui. Legal. Depois eu caço ele ali pra gente ver. E eu vivenciei um pouco dessa experiência do Jeito Disney. A gente teve várias palestras antes de eu embarcar no navio, né? A gente teve 4 dias de treinamento lá e foi assim fantástico para entender como eles fazem negócio. E aí, em 2011 fiz essa experiência, voltei para Piracicaba e fui voltar para a faculdade. Fui estudar o primeiro curso que eu tinha começado a estudar em 2002, que eu acabei não concluindo, na verdade não passei do primeiro semestre, que foi Engenharia Mecatrônica. Na época eu fiz, chamava Controle e Automação em 2002, era uma outra universidade, e aí em 2012, né, voltei 10 anos depois, voltei para Piracicaba e acabei entrando no curso de Engenharia Mecatrônica e sou formado em Engenheiro Mecatrônico. Não atuo como tal, mas também me abriu muito a mente, né, muita experiência, professores fantásticos, muita troca de informação. E nesse meio tempo, entre eu fazer a primeira faculdade de engenharia, o curso de cozinha, eu fiz 2 anos de física. Cara, é muito aleatório isso. Como que funciona? Um cozinheiro, engenheiro,
físico. Cara, cozinha sempre foi uma coisa que me despertou muito interesse. Eu gosto só de comer. Eu gosto só de fazer, né? Especialmente confeitaria, né? Eu, desde pequeno, acho que a vontade veio de estar em casa e aprender um pouco de cozinhar com minha mãe, com minha avó, né? Então, assim, tinha isso no sangue, sei lá, da vivência ali. Mas eu fiz técnico em processamento de dados na época. Hoje nem existe mais o curso, né? A área de informática, ela diversificou muito. Na época, quem quisesse ingressar meio que tinha que começar por isso aí. Foi o que eu fiz, né? Técnico em processamento de dados. Também não atuei muito com isso na parte de programação. Trabalhei com informática, mas não na parte de programação, efetivamente. E é uma coisa que eu sempre gostei, né? E aí, quando eu fui fazer engenharia de controle de automação, eu fui por conta disso, porque eu não queria fazer uma ciências da computação, né? Eu achava muito, assim, muito programação pesada. Eu queria alguma coisa que integrasse algumas coisas mais amplas. E aí acabei caindo nesse curso, né? Em Piracicaba não existia engenharia elétrica, né? Acabei não conseguindo entrar numa universidade pública na época e acabei fazendo uma particular aí nessa área. E não consegui dar sequência no curso porque eu estava com a vida bem maluca, financeira não era estável, eu fazia estágio, tiro de guerra, tudo ao mesmo tempo, uma loucura, né? Nossa. Aí eu acabei optando por trancar o curso. Aí prestei os vestibulares de novo, fiz um tempo de cursinho e entrei na física, lá em São Carlos, na USP, e fiz 2 anos. Só que assim, é um curso fantástico, sou apaixonado por física, né? Eu fazia física computacional, então também estava na área de computação, né? A computação, na verdade, ela é uma ferramenta para desenvolver os conceitos da física e tudo mais, né? Mas é um curso muito difícil. E eu não estava dando conta de acompanhar. Então, assim, ou o cara tem que ser o gêniozinho, e tinha, né? Falo até que na época que eu entrei, no meu curso, na minha turma, o primeiro colocado da FUVEST, ele estava na minha sala. Caraca, O cara não é nerd, é gênio, cara. É gênio. Outro patamar. E tinha outras pessoas, assim, nesse nível, né? Ou você abdicava quase que exclusivamente da sua vida social e enfiava a cara no livro e estudava. Então, assim, foi muito difícil. Quase uma medicina, né? Você tem que viver aquilo ali intensamente. Eu não tenho contato nenhum com medicina para falar, mas é muito difícil. Eu ouso dizer que o curso de física em si é mais difícil do que o de medicina. Medicina é cansativo, é longo e tal, mas você tem um parâmetro para avaliar isso, que é a evasão. No curso de física é muito maior do que no curso de medicina. Até porque quando você se forma físico, você não ganha o dinheiro que um médico ganha, né? Muito mais restrito. E aí acabei trancando o curso também depois de 2 anos. Voltei para Piracicaba, trabalhei um pouco com informática e falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E deu na telha, apareceu esse curso de cozinheiro. Falei, cara, eu vou fazer. Consegui, também tinha um processo seletivo para conseguir entrar. Fui lá, fiz, né? Foi um curso no Senac. Senac aqui ou em Águas? Em Águas. Em Águas de São Paulo. Águas é top, né? É um curso de cozinheiro mesmo. Falo que é o melhor curso de cozinha que existe, porque é um curso que você trabalha pro hotel servindo os hóspedes que ali estão. Né? Eu sou de São Pedro, né? Cresci lá. Tá. Tem uns amigos meus, tem um amigo meu que é chefe de cozinha formado por Senac. Ele deu aula e ele falava exatamente isso, é o melhor curso. Você sai com a prática, né? Sai literalmente com a prática. Você passa por todos os setores da cozinha, né? Um dia a gente pode até falar um pouco mais detalhadamente, fazer um podcast focado em cozinha, trazer algum empreendedor da área e discutir um pouco. Mas no curso a gente passa por todas as áreas de cozinha. Eu já tinha feito um outro curso de cozinha, mas não tão focado assim, né? E aí, nesse primeiro curso que eu fiz, né, eu tive um professor que era de confeitaria e eu vi ele trabalhando. E sabe quando você olha uma coisa e brilha seus olhos e fala assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida? Foi isso que aconteceu na aula desse cara. Até comentei com minha esposa e meu filho esses dias o que aconteceu, né? Então foi assim, a gente estava tendo as aulas lá e, bom, teve aula de confeitaria e o cara fez lá alguns processos para fazer uma combinação de coisas doces, né? E aí ele foi montar a sobremesa com tudo aquilo que ele tinha preparado. Aí ele fez uma casquinha
né, que era tipo uma casquinha de sorvete. Ele fez um sorvete, ele fez uma calda de sorvete, fez algumas outras coisas e foi fazer a montagem do prato. Cara, quando eu olho até me emociono, assim, entendeu? Aquele arrepio. Naquele momento eu falei, cara, eu quero ser confeiteiro. E aí eu fui para esse segundo curso, né, que foi dentro do hotel mesmo, e eu, por conta própria, me especializei em confeitaria. Então, o tempo que eu não estava fazendo o curso, que é o trabalho dentro do hotel ali, né, na cozinha, eu estava fazendo horas voluntárias na confeitaria ou eu estava na biblioteca comendo livro de confeitaria o dia inteiro, cara. Olha, intensivão mesmo. Focado. E foi um curso de 6 meses, relativamente rápido. E ali eu conheci uma pessoa que tinha trabalhado já em Cuiabá, ela era de lá, né, morava lá na época, e falou, tem um buffet lá muito grande, eles sempre estão precisando de gente, se você quiser eu posso passar o contato. Então, eu apliquei, gostaram de mim, fui com a cara e a coragem, tinha R$500 no bolso, foi o preço da passagem, peguei e fui, meti a cara, né? Não. Eles me providenciaram hospedagem e tal, e fiquei lá. Minha ideia era ficar 6 meses. Eu fiquei 4 anos. Que da hora, muito bom isso. E aí, voltei para Piracicaba depois, né, fiz esses 4 anos no buffet, trabalhei no navio de cruzeiro, voltei para Piracicaba e tamo aí. Legal que você migrou completamente, né? Cara, eu passei por muitas áreas, fiz muitas outras coisas além disso, né? Fui fotógrafo de rally, muitas coisas aí no meio do caminho. E eu falo que, às vezes as pessoas perguntam, o que fez você chegar até aqui hoje? Tudo que eu fiz na minha vida fez eu chegar até aqui. Porque cada coisinha contribui com alguma coisa para que você seja o que você é hoje, desde o momento que você nasceu, todas as suas experiências. Então tudo isso, cara, me dá visões às vezes de dimensões, de possibilidades que quem às vezes só ficou numa área, às vezes não tem. Isso é verdade. Eu presenciei isso também. É bem isso mesmo. Não dá pra você ficar fechadinho num lugar só, a experiência fica limitada, não tem jeito. Quando eu fiz engenharia até, eu costumava falar pro pessoal, porque eu já entrei na engenharia mais velha, entrei acho que com 28 anos. E aí tinha molecada lá de 17, 18 anos, 19, né? E aí eles entravam num estágio e ficavam deslumbrados, né? Porque tava ganhando lá R$1.000, R$1.200. Falei, garotada, faz 6 meses de estágio na empresa, vai pra outra, faça o máximo de estágio que você puder. Esse é um ponto que eu sempre falo, é que o estágio é mal aproveitado e mal desenvolvido no Brasil. Mal aproveitado, mas por quê? Por conta da condição social, inclusive. Porque o cara já é um dos pontos, não é o único, obviamente. Sim. Eu falo que nunca é uma coisa só. Mas o pessoal começava a ganhar ali um dinheirinho e o cara já ficava naquela empresa e o sonho dele era ser efetivado. Mas ele ganhava de estágio R$1.200, vamos supor. Para ele ser efetivado, ele ganhava R$1.800, cara. E assim, em vez de aproveitar, né, e expandir o conhecimento com diversas empresas, diversas áreas de trabalho diferentes, né, dentro do mesmo segmento da engenharia, ainda mais a engenharia mecatrônica, que eu falo que é a engenharia que ela é a engenharia das generalidades, né? Porque a gente aprende eletrônica, eletroeletrônica, computação e mecânica. É igual o pato, né? O pato não nada, não... Boa. Vamos ser cancelados pelos médicos, pelos engenheiros de engenharia de produção, continua. Então, mas assim, sei lá, um ou outro acaba dando ouvido, né, para o que a gente fala, pela experiência que a gente tem, né? Mas é difícil. E aí o pessoal acabava não aproveitando essas oportunidades, cara, porque estágio tinha. Mas o pessoal costumava ficar ali, entrou em um, acaba ficando ali. E aí acaba não tendo essa amplitude de possibilidades futuras, inclusive. Mas isso faz parte do... É como você disse, é uma questão social, mas também não é só isso, mas isso pesa muito. Sim. Eu fui assim, eu caí numa empresa e falei, que não é como ficar, é isso. Tipo, quando você não tem muito essa instrução prévia, você acaba onde você cai, você só quer saber de ganhar qualquer coisa. E aí você arriscar é difícil, né? Dá muito arriscar medo. É difícil. Eu assim, veio de uma família que não é pobre, meu pai sempre teve uma boa condição, meu pai sempre teve muitas empresas e isso me incentivou a ser empreendedor também. Até tem um fato curioso que é muito fixo na minha mente,
que é o primeiro momento de empreendedorismo que eu tenho na minha cabeça. Não que tenha dado certo, não deu certo, né? Mas quando eu faço essa reflexão, isso vem muito claro. Quando eu tinha, sei lá, acho que uns 11, 12 anos de idade, eu cheguei para os meus pais e falei assim, eu quero montar um lava-rápido aqui em casa para eu ganhar meu dinheiro. Obviamente que eles não deixaram, eu morava num bairro que não tinha ninguém, né? Era um bairro relativamente novo, as construções ainda estavam surgindo. Eu cresci naquele bairro e a gente cresceu brincando nas construções, né? Hoje, imagina, ninguém faz mais isso, né? É lá no Nova Piracicaba. Nova Piracicaba, né? Era mato. Quando meu pai comprou a casa, a gente veio de São Famoso. Paulo pra cá, minha avó falou, você é louco, você vai morar aqui no meio do mato. E hoje é uma das áreas O mais pessoal novas. levava pra pastar, eu levava cavalo pra pastar ali, né? O leiteiro passava com a caminhonetinha dele e jogava o saquinho de leite por baixo do portão, cara. Né? Que legal. Isso em 89, 90. Que legal, tava 91. nascendo aí, tá? Você é velho pra caralho. Experiente. E aí, eu, nessa idade aí de uns 12 anos, mais ou menos, eu lembro de ter falado isso pra eles, com meus amigos, inclusive, né? O pessoal, assim, um vizinho ou outro, a gente tava sempre junto, tudo na mesma idade. E aí eu falei isso pra eles, obviamente eles não deixaram. Mas depois disso eu cheguei a fazer algumas coisas, né? Como eu disse, meu pai ele tinha empresa, era até bem sucedido, né? Eu tive fui um dos primeiros dos meus amigos a ter um computador, na época era caríssimo o computador, e eu usava o computador para fazer alguns trabalhos gráficos, né? Para, sei lá, para aprender, brincava. Nunca fui profissional nisso, nunca fiz curso disso, mas eu brincava nas ferramentas lá e começava a fazer algumas coisas, logotipo, e um ou outro acabava me pagando uns trocados para isso, né? Então, assim, a veia de fazer negócios, ela é desde pequena, cara. Que legal, completamente oposto. Eu, assim, partindo Sim. no meu ponto de vista, porque eu fui, sem brincadeira, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de empreendedorismo foi na faculdade, eu já tinha uns 24 anos. Mas empreendedorismo é um termo novo. Ah, ok. É um termo bastante novo. Mas assim, tá? o termo pode ser novo, mas o conceito de empreender e negócio, e ter o próprio negócio é pouco... É porque antes era velho. Negociante, empresário, comerciante. Né? Mas assim, eu fui ter um contato de entender o que era empreender, abrir um negócio com 24 anos de idade. Antes era só CLT, eu só arrumar um eu emprego. não fazia ideia, tanto é que tem uma aula no primeiro semestre da faculdade, tem uma aula que é empreendedorismo. Você fez contabilidade, ciências contábeis. Ciências contábeis. Os 2 primeiros, são 4 anos, os 2 primeiros é basicamente a base da ADM. E aí tem essa aula de empreendedorismo. Que isso? Aí tanto é que o professor falou, vocês conhecem algum empreendedor? Eu falei, não, fazia ideia. O professor falou, Silvio Santos é empreendedor. Eu falei, cara, sim, ele é dono de TV. Eu não fazia, não sabe o que eu... Não tinha noção do conceito. Não tinha noção do conceito. Como foi essa experiência? Quando o professor te fez esse questionamento durante esses semestres que você teve em empreendedorismo, cara, mudou sua mente? Você mudou. Conseguiu enxergar, visualizou outras mudou, coisas? mas eu acho que foi a primeira injeção ali, né? Primeira dose. Mudou completamente, porque quando ele fez essa pergunta na sala, quem conhecia um empreendedor, ele tentando explicar o que era um empreendedor, tentando fazer o link, o empreendedor é um antigo empresário, dono de comércio, todo mundo é um empreendedor, tem um negócio próprio. Foi legal porque um colega meu que estava trabalhando falou, eu conheço um empreendedor então. Tem um amigo meu que tinha uma moto e começou a fazer bico de ficar levando frete. Começou o negócio dele, hoje ele tem um mototáxi. E na época eu falei, não é isso. Aí a pessoa falou, o Silvio Santos é um empreendedor, porque a gente tinha que dar exemplo. O Silvio Santos, aí começaram de grandes empresários. Começa a vir nomes grandes. Né? E aí eu falei assim, não, mas ele perguntou quem conhece, eu não conheço o Silvio Santos, eu vejo ele na TV, porque pra mim a cabeça era tão limitada que conhecer... A pergunta do professor talvez tenha sido, não são nomes que vocês conhecem, mas alguém que você efetivamente tenha contato. Aí ficou nisso aí, meio... E a gente começou, e aí teve... Só que assim, a minha faculdade ela levava as coisas muito genericamente. Não sei se todas... Cara, faculdade é assim. Mas... Teve um projeto, acho não, né? Toda a faculdade de administração, contabilidade, acho que economia também, tem essa base, né? E aí o projeto era montar uma empresa, né, de fictícia, chegar nos cálculos e tudo mais. E, cara, foi uma maluquice. Mas o problema não foi o fato de montar a empresa ou desenhar alguma coisa, foi o fato que você não teve um acompanhamento, sabe? Ficou muito genérico.
entregou, a gente fingia que entregava, o professor fingia que tava ok, foi meio genérico. Hoje eu falo, isso foi uma puta de uma oportunidade, de ter entrado de cabeça, mas faz parte. Você falando isso, quando eu estava na engenharia, né, eu tentei até fazer um comitê ali, pegar alguns professores que apoiassem para a gente montar uma empresa júnior. Só que a diretoria não gostou muito, não. Então, assim, você vê que a própria faculdade, ela não está preparada, ela não está preparada para desenvolver o empreendedorismo, né? Eu acho que é muito aquela coisa do ensino básico mesmo. Ontem até eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, cara, a faculdade ela não prepara o aluno para o mercado de trabalho. Eu falei, não, ela prepara para o mercado de trabalho, exclusivamente para ser empregado. Para empreender, para fazer negócio. E isso é um sistema de ensino meio que brasileiro. Eu não posso falar lá fora porque eu não conheço muito, né? Eu também não, mas o que a gente vê, a cultura americana, quando a gente vê, por exemplo, os filmes mostram muito isso de vender a limonada na rua, de fazer umas coisinhas. Eles incentivam muito isso, parece que está mais arraigado na cultura. É do capitalismo, né? Isso é do capitalismo, mas o empreendedorismo ele tem que estar atrelado ao capitalismo. Não existe empreendedorismo com socialismo. Não tem nem lógica, né? Não existe. Não existe, não funciona. Né? Então, o capitalismo ele proporciona isso, né? Então, o nosso método de educação no Brasil, realmente, ele tem essa falha, porque ele não te prepara para ganhar dinheiro, para fazer negócio, para montar um negócio, para empregar outras pessoas. Ele te prepara para ser um empregado, para você ser um funcionário. Sim. Até a questão do questione pouco, só tira nota, só faz o básico. Exatamente. Bem você tirar na média, você passa. A média não vai te levar para lugar nenhum. É verdade, é muito louco isso, né? A gente para pra ficar viajando nisso. Mas me fale mais de você. Você falou que você é de São Pedro, nascido em São Pedro. Cara, não, eu sou uma coxa de retalhos. Eu nasci em Campinas, minha mãe e meu pai é de Minas, minha mãe é do Paraná. Aí não sei como eles pararam em Campinas, e com 6 meses eu fui pra São Pedro, mas não é São Pedro, era um bairro de chácara que tem antes de São Pedro, que chama Vertentes das Águas. Aí cresci ali, e é muito louco porque é totalmente o oposto. A minha família é bem humilde, até é engraçado, porque meu pai teve fazenda de café, eu sou o irmão mais novo de 3, eu nasci fora de época, meu irmão do meio tem 52 anos já. Eu sou o caçulinha mesmo, raspa o tacho. Meu pai fala, não, eu já tive fazenda de café. Eu falo, pô, não teve na época errada, né? Pô, a fazenda de café eu perdi. Não vi nada disso. E tem várias histórias malucas aí nesse meio tempo de perder a fazenda e tudo mais. E eu cresci assim, sem perspectiva nenhuma de negócio. A visão do meu pai sempre foi de arrumar um bom emprego. Feijão com arroz. De preferência público. Ou não? Cara, meu pai não tinha nem essa visão. Meu pai tinha uma visão muito... Meu pai é da roça, né? Então ele tinha uma visão muito assim. Ele queria que eu aprendesse a cortar grama, a carpir terreno, porque é isso aqui que é trabalhador, o resto é vagabundo. E aí eu falei, pô, eu não quero fazer isso. Já tinha ali na infância, pô, acho que eu sou vagabundo, eu não quero fazer. É muito ruim, gente. Ai, cara. E tanto é que hoje, quando eu paro pra conversar com meu pai, meu pai já tá com 80 e poucos anos, e com os meus irmãos mais velhos, eu falo, gente, vocês não... Caraca, gente, vocês não podiam ter me dado umzinho aqui, uma dica. Eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. Mas eles também não tiveram? Não tiveram base nenhuma, então assim, eu nem culpo, assim, eu só falo assim, pô, era o que ele sabia. Pô, eu sei carpir, eu sei cortar grama, eu sei cuidar de chácara, limpar piscina, fazer o serviço mesmo de jardineiro, assim. Sim. E... Então era isso. Então eu ia pra escola, não é porque, tipo, meu pai falava, não, vai pra escola, porque a escola é o futuro. Eu ia pra escola porque na época eu lembro que saiu uma lei... Era obrigado. Era obrigado. Você noção, começou a bater conselho tutelar nos vizinhos por causa disso. Porque meu pai não tem ensino médio, não tem ensino fundamental, ele aprendeu a ler e escrever, minha mãe não tem ensino fundamental também. Minha mãe foi, acho que, pra primeira série, meu pai foi até a quarta. E é muito louco isso, porque eu fui seguindo, vamos dizer, eu fui girando a rodinha ali, né? Ah, vou pra escola, não sei por que eu tô vindo aqui também. Tanto é que eu brinco que se não fosse a progressão continuada, eu não teria me formado, porque os últimos 3 anos do colégio eu estudava à noite, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então, os últimos 3 anos foi matando aula. Porque eu estudava na cidade
longe pra caramba. No sítio. 1 hora de ônibus pra ir, 1 hora pra voltar. E meus pais não sabiam se eu tava na escola ou se eu não tava. Tanto é que eu matava a aula, nunca tive problema. E eu lembro que eu já trabalhava, então aí no primeiro colégio, no ensino médio, eu comecei a pagar o pessoal fazer prova pra mim. Porque, eu já trabalhava, eu tinha dinheiro, o pessoal não tinha nada. Aí eu contratava o cara que tinha o computador, faz o trabalho pra mim, e é isso aí. E aí eu comecei, foi assim, foi me empurrando, foi me levando, e... Sabe o que? Não é ter perspectiva, não é nada, tipo assim, não, eu vou fazer aqui, quando eu fizer... Tipo, meu filho fala, não, você vai fazer aqui, você vai fazer uma faculdade. Não quero fazer. Eu falei, você vai fazer. Agora a gente vai ser cancelado. Faz ADM. Sendo cancelado pelos administradores aí. Não, mas até defendendo um curso de administração, ele também abre eu também entendo cara. assim, eu acho legal, porque você faz e aí de repente ali você enxerga, você conhece uma outra área. E normalmente 18 anos você não sabe nada. Aí eu falei pro meu filho hoje, eu falo, não, você vai fazer pelo menos que seja O meu eu já falo justamente o contrário, né? Ele tá aqui, ele sabe. Assim, cara, você não tem a pressão nenhuma de fazer uma faculdade, mas você é obrigado a estudar. Então, exatamente. É que ele estuda, faz os cursos dele, tá? É que hoje tá muito mais fácil, né? Exatamente. Online é muito prático, você escolhe o que exatamente você quer fazer naquele momento, né? Mas o importante é eu mesmo, não paro de estudar, né? Tô sempre estudando, fazendo novos cursos e tal. Então, o importante, eu acho que fica a dica pra todo mundo aí, cara, você só vai parar de estudar a hora que você morrer. Porque o mundo hoje é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, muita novidade chegando a todo tempo. Pô, a gente, eu não sou da geração que nasceu com internet, mas eu fui criado com internet. Eu já tenho dificuldade de lidar com diversas ferramentas. Hoje, molecada com, sei lá, 2, 3 anos de idade já mexe no celular e usa essas... Tudo bem que não deveria, né? Mas consegue usar o celular. Não, já cresce dentro, né? Então, eu imerso mesmo. Eu tenho preguiça de rede social, já não quero mais aprender. Já perco muito tempo com isso. Já perdi muito tempo, hoje eu já não quero nem saber. Até que eu tava compartilhando aqui a página da Story com os amigos, falando pra curtir, fazer o procedimento padrão. Falei, você tá compartilhando os stories, não tá compartilhando a página em si. Aí eu falei, pô, mas você consegue chegar na página? Eu consigo. Eu falei, consegue, pô. Então entra. É isso aí. Mas é isso, tipo, eu não tinha essa perspectiva, como eu disse, empresário, não fazia ideia do que era. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu comecei a estudar à noite e trabalhar. Era isso, eu precisava arrumar uma empresa, e o legal é que era assim, todos os meus amigos eram nessa pegada. Uns já trabalhavam num posto de gasolina, uns já trabalhavam no supermercado, era isso aí. Aí eu lembro até hoje, quando eu tava no último ano do ensino médio, tinha um amigo meu que tava trabalhando em São Paulo, não tava trabalhando no shopping em São Paulo, e aí aquilo lá que você falou do estagiário. Então ele fez 18 um ano antes e foi pra São Paulo. Aí a gente era muito humilde, a gente não tinha as coisas, então ele tava lá e falou, pô, tô ganhando muito dinheiro aqui. E na época, sei lá, ganhava um salário mínimo. Proporcionalmente, relativo, né? Proporcionalmente, pra quem não tem nada, e aí ele morava com os tios e tal, não pagava lugar, não pagava nada, então tipo, ele era muito dinheiro, pra 18 anos, ele conseguia fazer muita coisa. Nem passava pela cabeça fazer uma faculdade, tanto é que não fez até hoje. E aí ele falou, vem pra cá. Eu falei, beleza, fizer 18, tô indo. Aí tinha um outro amigo meu que tava trabalhando numa loja de filtros. E ele falou também, você fez 18, você vem pra cá que eu te arrumo um emprego aqui. Eu falei, beleza, é nóis. Então é isso aí. E eu lembro até hoje que numa conversa informal com meu irmão trabalhava aqui em Piracicaba, e aí eu conversando com ele, ele falou, nossa, vou me formar, vou pra São Paulo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu já tenho emprego garantido lá. E eu não quero ficar em roça. Eu tô completamente traumatizado. Negócio de inchada não é pra mim. Fiz. Foram o ensino médio todo, trabalhei pesado. Meu pai é poceiro, faz poço em chácara, assim, ficava buraco. Na mão? Na mão, no braço. Cara. Quase uma tradição de família que eu quebrei. Seus irmãos seguiram o mesmo caminho no começo? Não, o mais velho sim, o do meio já também vagabundão, já saiu fora. Você deve não dar pra mim não. Entrou numa usina e ficou. Aí eu peguei, eu já cheguei a cavar, poço, tudo, servente. Então esse serviço eu falei, beleza, tô fazendo agora, né? Quando eu não quero isso minha vida. O colega falou, tô numa loja no shopping, com ar-condicionado, de boinha aqui, eu venho aqui, fico aqui, vendo uns negocinhos aqui, no final do mês eu ganho uns bônus aí, dezembro, ganho muito dinheiro. Pô, esse é o cara. Aí eu falei pro meu irmão isso, ele falou assim, mas por quê? Porque eu tenho emprego e tal. Ele, não, mas eu te arrumo um emprego aqui na usina, na Santa Helena. Inclusive fechou esse mês. Fechou recentemente, Parou as operações, hibernou. Aí eu falei pra ele assim, tá, beleza, se arrumar emprego pra mim tá tudo certo. Eu só não quero ficar no sítio, eu quero ficar na roça, porque eu acho que isso aqui não dá futuro. Aí eu vim, aí entrei numa...
o mesmo patamar do estagiário ali. Também não tinha nem esse conhecimento do estagiário, mas entrei ali e... ar-condicionado. Eu levava gibi pra... Eu trabalhava no setor da balança, pesava os caminhões de cana que chegavam e os caminhões de açúcar que saíam. Tem hora que você não tem o que fazer. E... A maior parte do tempo, provavelmente, não tinha o que fazer. E eu trabalhava no turno da tarde ainda, que era o turno que tinha menos movimento, então eu levava gibi. O meu supervisor, ele tinha um armário de gibi dentro da sala. Então, assim, o que eu li de gibi, assim, Homem-Aranha, Marvel, DC, essas coisas, eu fiquei apaixonado ali. Porque tinha aí que despertou seu lado nerd. Porque era um negócio assim, que eu não podia sair. Eu tinha que ficar no computador esperando o caminhão chegar. E empresa grande é muito isso, é aquilo que você falou. Você entra numa empresa, você coloca ali o cabresto, o tapa do cavalo, e fica olhando só pra telinha do computador e você vai fazer a mesma coisa sempre. Então era assim, não, eu quero andar pela fábrica pra conhecer. Você não pode. Você vai ficar sentado aqui olhando e esperando. Ah, mas não tem nada pra fazer, lê esse gibi. Pra você não dormir aí. Porque já aconteceu. Até eu começar a ler gibi, eu dormia na mesa, eu acordava com o motorista me chamando. Aí eu fiquei nessa empresa 6 meses. A usina tem contrato de safra, né? Você entra em abril e para em dezembro. Aí eu abri uma empresa nova aqui, CJ do Brasil, nem fazia ideia. É uma empresa coreana. Um amigo meu entrou, mandou o currículo lá. Aí ele falou: tô indo pra lá, tá precisando de balanceiro. Eu falei: o que faz? O que você faz aí? Pesar caminhão. Numa salinha assim também, posso ler de mim? Posso. Leva meu currículo lá. Que ano era isso? 2007. 2007 foi quando eu tava indo pra Cuiabá. Olha essa que doideira, né? Muito loucura. É que eu fui no final do ano. Você parar pra ver onde estão as pessoas. Aí eu falei pra ele: leva meu currículo. Aí ele falou: tá bom. Eu tava morando sozinho, pagando um lugar todo fodido. E na época eu ganhava R$500. Aí chegou lá, fiz a entrevista, a menina falou: te pago 700. Eu, quero. Ela falou: mas o horário é ruim, que é das 2 às 10 da noite. Eu falei: quero. Você vai conversar com o coreano. Eu falei: mano, você falar português direito? Você acha que me trazer um coreano pra conversar aqui? Não, o gerente, ele fala um pouco de português e tal. Aí ele chegou e falou: não, eu preciso de comprometimento, moleque novo não tem comprometimento. Eu falei: não, eu tenho, eu moro sozinho, vou ficar sossegado. Não, mas tem que vir de sábado. Eu falei: eu venho, tem que vir domingo. Eu falei: eu venho também. Comprometido mesmo. É que eu não tinha opção também. Não, comprometido com você necessitar. Com a necessidade. Qualquer coisa, tô aqui. Eu só tava preocupado que em dezembro ia acabar o contrato lá e eu ia ter que voltar pra roça. Lá eu não quero. Comprometido em não voltar pra roça. Não voltar pro sítio, pra chácara. Não era nem roça, mas lá eu não quero. Aí eu falei: não, mas você tem que falar. Ele tentou colocar uma pressão assim, psicológica. Eu falei: não, eu venho. Tá aqui, eu trabalhei nessa empresa aqui faz 6 meses, eu nunca faltei e tal. Aí ele ficou olhando minha cara, acho que ele foi com a minha cara. Depois eu descobri que eles não tinham outros currículos, também não tinha opção, não tinha experiência. Não tinha ninguém ali que soubesse minimamente que era pesar um caminhão. Eu falei: então, tá contratado. Aí tá bom. Entrei nessa empresa. Cara, o mundo CLT é maravilhoso. Só não é melhor que o do empreendedor. Mas enquanto você não conhece o outro mundo, é perfeito. Uma coisa que era assim, coisa básica. E é por isso que eu entendo a pessoa que entra numa empresa e fica. Eu fiquei 10 anos nessa empresa. Caramba. Quando eu trabalhava na roça, eu levava uma marmita todo dia, então eu comia comida fria. Quando eu entrei numa empresa que eu não precisava levar marmita e eu podia comer à vontade, arroz e feijão, paraíso. Comigo, paraíso. Eu não fazia ideia do que era uma faculdade. Não fazia ideia que tinha faculdade de graça. Então eu caía ali assim: não, você vai entrar aqui, fazer daqui a aqui, o ônibus passa na porta da sua casa, te pega, te traz, te pega, te leva. Eu fiquei 10 anos lá, toda minha formação, frente pra caramba. E pra mim não existia comércio, pra mim só existiam grandes indústrias. É muito louco isso, porque eu comento isso com o pessoal, gente, eu não fazia ideia que comércio dava dinheiro, eu não poderia viver de comércio. Mas você não ia no shopping, você não saía. Eu saía, mas parecia pra mim aquele povo que vocês não tinham futuro. Então, o CLT aí... Eu entendi. Entendeu meu raciocínio? Então, assim, pra mim, dentro de uma grande indústria, e aí você começa a ter acesso a coisas que, fora da tua realidade, sabe? Então, mas aí, o que você tá falando é justamente, voltando na questão do estagiário que eu falava pro pessoal da minha turma lá, né? Eu não tinha condição de fazer vários estágios, já tinha família pra sustentar, tal, trabalhava com meu pai na época. Você foi quebrando essa barreira de entender que existem outras coisas. Não, peraí, eu não sabia disso aqui, mas deixa eu ver o que é isso. Aí, deu mais um passo. Aí, aqui agora tem mais esse monte de outras coisas. E você foi lá e foi conhecer. Foi dando os passos, né? É lógico que, diferentemente de mim, que eu tive essa base, né? Pude entender isso mais cedo, você pela sua necessidade de não querer voltar para a roça, você foi atrás de descobrir.
Agora, quantas pessoas, cara, não botam o pé para fora nesse primeiro passo para tentar descobrir que existem outras coisas, né? Fica fechado naquele mundo. Mas acomoda. Eu mesmo, é que eu brinco com o pessoal, então eu falo, você é contador, né? Como que você se apaixonou pela contabilidade? Eu nunca me apaixonei pela contabilidade. Eu caí numa empresa, eu era auxiliar administrativo, eu entrei com 18 anos. Meu filho nasceu, eu tinha 20 anos. Então, aí, de repente, parou de ser uma coisa só pra mim, né? Tipo, pô, agora eu preciso ganhar um pouquinho mais. E minha esposa desempregada na época, meu filho já nasceu e tal, eu falei, putz, e agora? Aí o cara falou, tem uma vaguinha aqui pra você emitir nota fiscal. Eu falei, paga quanto? Aí ele falou, paga R$900. Eu ganhava 800. Você era motivado pelo salário, não pela função, né? Não, paguei. Tanto é que o Danilo, que é o... Eu sacaneio ele, falo que ele é meu mentor e ele me dá mentoria de graça. Azar dele. Eu conheci ele nessa empresa, eu tinha 18 anos, ele devia ter uns 20 e poucos anos, já era um engenheiro responsável por um setor todo, já era coordenador e o cacete. E ele ficava no meu pé, e uma coisa que meu irmão sempre me ensinou é, tipo, cola num cara mais inteligente que você. Absorve tudo que você puder. E então toda vez que eu chegava lá, eu colava nos supervisores. Pô, eu preciso ganhar mais. O que eu vou fazer para conseguir chegar lá? Tanto é que o Danilo ele me explicou, e aí quando conversando com ele nessa época, muito moleque, ele é engenheiro agrônomo, então ele tem a visão de mato, né, de planta e tudo mais. Aí ele fala, você tem que molhar plantinha que dá frutos. Você nunca molha pinheiro. Pode ver que do lado de pinheiro não cresce nada. Preparar o solo. Você tem que preparar o solo e ficar perto de planta. Você vai molhar o quê? A macieira ou o pinheiro? Molhar a macieira, o pé de laranja. O pinheiro não dá fruto. Ele falou, então, tipo assim, você vai ficar batendo papo com o pessoal pessoal da produção, tá no operacional igual você, eles sabem tanto quanto você. Você não vai crescer. Você não vai crescer. Aí eu já, putz, é esse cara aqui mesmo. Aí já colo nele. Aí, preciso fazer tal coisa. Eu parava tudo e ia fazer o que ele pedia. E aí eu comecei a ter essa visão e aí salário. Tanto é que Mas até então, empreender, nada. Nem fazer. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, tá? Eu tô pensando nisso nesse momento, nessa conversa, que, tipo, eu nunca pensei com 18, 20 e poucos anos inteiro o próprio negócio, ou que isso era possível para uma pessoa sem dinheiro. Eu tinha muito essa imagem. Aí você já tem que ter dinheiro para empreender. Tem que ter o dinheiro para você ser empresário. Você ter muito dinheiro para montar uma indústria. Porque para mim negócio era uma grande indústria. Era uma grande usina. Sei lá, milhares de funcionários. Centenas de funcionários. Aí é muito louco isso, porque eu lembro que o primeiro reajuste de salário fora, porque lá em toda indústria tem o padrãozinho, né? Dissídio. Fora do dissídio foi assim, eu falei, tá abrindo uma vaga aqui pra você emitir nota fiscal. Aí eu falava assim, pô, paga quanto? 900 quanto? Eu falei, eu quero. Eu ganhava 800. Aí o meu supervisor na época chegou e falou, pô, Cleiton, você vai me deixar pra... E era assim, era na mesma sala, eu ia trocar de mesa só. A casa de R$100, eu falei, R$100 pra você não é nada, pra mim é muita coisa. Tô indo embora, tchau. Já conversei com o supervisor da outra área. Ele, pô, você me corneou ainda, mano, você nem conversou comigo antes. Eu falei, ele me veio aqui e perguntou se eu queria, eu falei que eu quero. Mas é só R$100? Eu falei, mas por quê? O que você gosta? Eu falei, nem sei o que eu vou fazer lá direito. Eu só falei, importa o dinheiro. Importa mesmo 100 conto a mais. Eu preciso. Né? Aí ele falou bem assim, mas e se eu arrumar os 100 conto pra você? Eu falei, eu fico. Só que eu já tinha falado pro outro que eu ia. Aí você começou a negociar salário. Aí que você aprendeu a negociar salário. Foi o primeiro passo. Só que aí eu não queria me dispor com ninguém. Eu era muito político nesse aspecto. Pô, não quero discutir com o supervisor da tua área que eu também sei, então... Já me comprometi com ele. Já me comprometi. Aí meu supervisor saiu da sala, foi no administrativo, conversou com a gente, voltou e falou, Cleiton, eu consigo o mesmo salário pra você ficar onde você tá. Eu falei, tá, então agora você vai falar com outro supervisor que eu não vou mais. Porque você me segurou. Não fui eu que não quis ir, você que me convenceu a ficar. Aí ele foi lá, conversou e resolveu. Aí passou assim mais uns 6, 7 meses, abriu uma vaga de novo no mesmo lugar. Pô, Cleiton, você tem interesse? Aí já tinha passado um pouco assim, agora o salário é 1.000 e pouco. Aí eu chamei meu supervisor, dessa vez eu fiz certo. Chamei meu supervisor e falei, de novo me oferecendo uma vaga que é, querendo ou não, um degrauzinho a mais. Aqui eu sou auxiliar, ali eu viro assistente. Tá, mudava patamar também. Eu falei, eu acho que agora eu tenho que ir, né, porque daqui a pouco eles não me oferecem mais vagas. E acho que isso vai... Ele falou, não, então vai, mas você treina outro aqui? Eu falei, não, treino. Fui. Aí eu caí Aí foi o primeiro passo, que eu entrei no faturamento. Comecei o primeiro fiscal, pezinho na contabilidade. Comecei a ver alguma coisa. E aí nisso eu fiquei acho que uns 2 anos. Acho que fiquei uns 2 anos na balança, fiquei mais uns 2 anos aqui no faturamento. Que também é uma loucura, né, faturamento. Eu não sei o que você fazia lá, mas... Eu emitia as notas, assim. É uma loucura, mas eu tirava de leite, era bem tranquilo pra mim. Era corrido pra caramba, mas eu gostava da correria, porque não dava sono. Parei de ler gibi, mas faz parte. Só que eu aprendi muito, assim.
E eu comecei a me relacionar muito, porque aí o faturamento você conversa mais com o pessoal de vendas e tal, o pessoal mais... E aí eu lembro que... Ampliou sua rede de contatos dentro da própria empresa. E aí você vê umas coisas assim, eu sempre tive isso. Aí quando... Cara, mas tudo isso, você já tinha conhecido o Danilo, ele já tinha falado isso pra você, cola no cara mais... Todo esse processo era assim, ô Danilo, e aí, o que você acha? Não, vai, ou é melhor você ir agora. A primeira ele me segurou, pô, beleza, fica. Tanto é que as primeiras notas, por que eles me ofereciam a vaga de faturamento? Eu ficava no segundo turno, que só tinha eu e mais o outro faturista, o oficial. E o Danilo, ele me autorizava a emitir as notas dele, mesmo eu não tendo experiência. Os outros setores não deixavam, porque, pô, a chance dele fazer cagada é grande. E o faturista que ficava comigo à noite, ele era muito de boa, então ele me ensinou. Então toda vez que abriu uma vaga, tá, pô, ele já sabe. Eu lembro até hoje que ele tomou uma advertência verbal porque ele estava treinando sem ter autorização para treinar o outro funcionário, que era de outro setor. Como empresa grande, ela é... Meu, você bate o martelo aqui e você não tira o martelo daqui. Ah, mas e se o prego cair para cá? Não. Aí você chama o outro cara que a gente... Empresa grande é assim. Sim, sua função é essa, não faz nada além disso. Não faz nada além disso. E aí o outro faturista falou, não, Cleiton, o que você quer aprender? Quero, assim que a gente nota aqui, começou a me explicar o básico de nota. E aí quando abriu, o Danilo agora falou, não, vai, porque é uma promoção, é uma promoção. E aí eu conheci sistema, aí eu comecei a me apaixonar por tecnologia da informação. Aí eu conheci sistema, o RP lá, que era implantado na época, o SAP. Aí eu lembro que eu ainda estava na balança, começaram a trocar sistema. Colocaram eu para cuidar da parte do faturamento. Mas eu não era do faturamento, eu sabia o faturamento básico. Mas eles confiavam tanto em mim que eles falaram assim, não, você que vai aprender o faturamento aqui no sistema novo, porque o faturista que tá aí a gente não tem tanta confiança. Caramba. E deixa ele no operacional tocando dia a dia, porque você também não vai dar conta de tocar, e aqui o sistema novo vai te ensinar do zero, é mais fácil de ensinar do zero. E aí, fui aprendendo um monte de coisa. E eu falei, pô, quero fazer isso, quero trabalhar. Aí eu conheci os consultores, aí que o consultor me falou assim, na época era um absurdo, tipo assim, eu ganhava 700, 800 reais. E eu comecei a trabalhar com os consultores, trocar ideia, e vai daqui, vai dali, conversa vai, conversa vem. Quanto que ganha um consultor? Ah, dá pra ganhar uns 4 mil reais. Cara, eu quero ser isso aí, o que eu faço pra ser isso aí? Não, tem que fazer um curso. Movido a dinheiro. Movido a dinheiro. Ah, faz uma faculdade. Tá, eu, na minha cabeça, faculdade é coisa cara, não tem de onde tirar dinheiro pra essa faculdade. Tem filho, eu pago aluguel, tá? Eu lembro até hoje que nesse meio tempo todo assim, eu falei, pô, preciso fazer uma faculdade. Que aí, acho que já tinha uns 4, 5 anos de empresa. Eu preciso fazer uma faculdade. Porque aí já começou, com esses contatos, todo mundo tinha uma faculdade. Todo mundo tava lá em cima de uma faculdade. Beleza, eu tenho que fazer uma faculdade. Daí eu comecei a pesquisar a faculdade. E aí eu lembro que, na época, eu conheci o Instituto Federal, que tem aqui no bairro, que é técnico, em informática. E aí eu conversei com um consultor de sistema, falei, o que eu preciso fazer para entrar nessa área? Ele falou, a primeira vez que você precisa fazer um curso de sistema, de gestão de sistema, de programação, para você ter uma noção básica de sistema. Depois você faz uma especialização. Aí eu achei esse curso técnico, falei, pô, vou fazer ele é de graça. Eu já consigo entrar, se você fizer esse curso, eu te arrumo um emprego pra mim como auxiliar, como Juninho, que a gente fala que é o Júnior, né? E aí você começa. E aí vai de você. Eu falei, não, legal. Se eu conseguir crescer aqui um pouquinho, então... Você fez curso de programação? Não fiz. Olha só como que é. Te cortei antes. Porque, então, mas olha, eu tava tudo certo. Fiz o vestibular, passei e fiz a matrícula. Aí o diretor da época, como eu fiz esse projeto de implantação, eu fiquei muito próximo de pessoas grandes dentro da empresa, supervisores, gestores, diretores. Aí o diretor da época, que era um coreano, que viu um potencial, assim, que eu tinha capacidade, me chamou para conversar e falou assim, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade. Eu falei, não, eu já vou começar. Ele falou, mas qual faculdade? Eu falei, vou fazer técnico em informática, para ter uma noção básica de programação, porque eu quero virar consultor SAP. Pô, mas... se você virar consultor SAP, você tem que pedir a conta. Eu falei, não, mas eu já tenho uma proposta para virar um Juninho e vai me pagar mais. Eu falei, não, mas você não pode sair da empresa. Aqui você tem toda uma carreira, você pode crescer mais, tal. Faz contabilidade. Você já está na área de contabilidade, plantou um sistema próximo da contabilidade ali e tal, uma parte da contabilidade. Faz contabilidade, porque a contabilidade não tem de graça. Eu não achava curso técnico de contabilidade e... já me tolhi, falei, pô, não vou passar numa pública. E as outras eram tipo 600, 700 reais a mensalidade. Não tem como pagar isso. Aí ele pegou e falou assim, vai sair um programa de bolsa e se você falar que fica, eu te dou uma bolsa. Eu falei, mas ninguém anunciou. Eu falei, não, ainda não saiu. Mas vai sair, você faz a inscrição, eu te dou a bolsa. Não. Se você pegar, se você ficar, eu te dou a bolsa pra você fazer a faculdade. De contabilidade, tá? Tem que fazer uma faculdade dentro da área que você tá da empresa. Eu falei, beleza, então eu faço contabilidade.
assim. Foi porque foi. Não foi uma escolha. Foi assim, surgiu a oportunidade, aí eu falei assim, e aí eu conheci já o pessoal que estava acima de mim dentro da contabilidade, eu sabia que eles tinham um salário mais adequado. Eu falei, pô, então é isso, vou fazer faculdade de contabilidade. Eu costumo dizer que a gente tem que estar preparado para as oportunidades, né? Assim, você tinha os contatos, você estava com as pessoas, talvez, como você disse, você nem sabia o que você queria fazer, você só estava indo através do dinheiro. Mas hoje você consegue olhar para trás e ver o que tudo isso proporcionou para fazer você chegar até aqui. Eu vejo que assim, é muito um pouco de tecnologia. Por que surge uma tecnologia nova? Porque alguém tem preguiça de fazer algo mais difícil. Aí a pessoa passa a pensar para automatizar um processo, cria-se algo para se eliminar um processo braçal, um processo mais complexo. E eu sou exatamente isso. Eu só queria fugir do serviço mais pesado. Pô, eu não posso ser servente de pedreiro. Nada contra, mas é um serviço pesado. Sim, e o que você está falando é uma realidade, porque os serviços mais bem pagos não são os serviços braçais. Exato. São os serviços que você usa o cérebro. Isso é óbvio. Porque para apertar um parafuso, qualquer um pode apertar. Para carregar uma pedra, qualquer um pode carregar. Agora, o cara que consegue pensar, ele levou anos treinando o cérebro para chegar naquele modo de pensar e desenvolver. E dentro da minha realidade pessoal, da minha experiência de família, todo mundo da minha família estava carregando pedra. E aí eu olhava, e aí a mágica do capitalismo, né? Vamos dizer assim. Eu olhava pro meu pai, que tinha, sei lá, na época ele devia ter uns 60, 50 e poucos anos. Meu pai não tinha casa, não tinha carro. Aí eu cheguei numa empresa ali, eu via pessoas, por exemplo, na época o Danilo, 28 anos. Pô, tudo que ele tinha. Já tinha carro, já tinha casa, já tinha um monte de coisa. Então era muito básico mesmo. Então eu falei assim, pô, beleza, meu pai me ensinou muita coisa, mas claramente ele tá fazendo alguma coisa errada, né? A pirâmide de Maslow do seu pai tava bem sem nada. Aí eu falei assim, então, tipo assim, quem que eu vou... Eu era muito assim, quem que eu vou ouvir daqui pra frente? Eu acho que eu vou ouvir esse cara que tá aqui, né? Tá no ar-condicionado, tá trabalhando, assim, infinitamente menos que meu pai, fisicamente, ganhando muito mais. Qualidade de vida. Qualidade de tudo isso. Aí você começa a trocar ideia, aí faz viagem, tudo, você fala, pô, eu nunca fiz isso. Acho que é esse o caminho que eu tenho que começar a seguir. Conseguiu visualizar que existiam outros caminhos e foi atrás, né? Sim. Aí a gente começou, aí foi onde eu fui fazer, né? Fiz a faculdade, e aí multinacional, ela me ensinou muita coisa. Era muito assim. E aí, hoje eu faço essa analogia, né? Mas na época eu nem percebia. Como eu era aquela pessoa que queria sempre estar correndo para resolver o problema dos outros, pô, Cleiton, eu tô com pressa para emitir essa nota e fulano falou que não dá para fazer. Pô, dá aqui, tá aqui feito, tá liberado. Eu comecei a criar... Resolvi os problemas. E aí eu comecei a ver que eu comecei a ter destaque nisso. Então teve N situações que, tipo, a empresa grande é bem assim, né? Vai vir um orçamento, você tem que dar reajuste salarial pro seu departamento. Vai ter um bônus, você tem que dividir. Então todos o Danilo, o Estevão, a Karen na época foi uma supervisora minha, o Marcelo, todos os meus supervisores, eu tinha o meu supervisor, mas eu tinha outros supervisores que falavam, cuida bem do Cleiton, senão pega ele de você. Cuida bem do Cleiton, não pega ele. Então você estava disputado. Eu recebi a proposta do departamento de logística, eu estava na contabilidade, recebi a proposta do departamento de logística, recebi do departamento de compras, do departamento de vendas. Você vem trabalhar comigo, Cleiton? Pô, não sei fazer isso não, mas vem aqui, eu te ensino. Então, acabava criando-se uma pressão, então, no meu setor, assim, vamos dizer assim, dos que entraram junto, eu era o que ganhava sempre mais. Então, sempre um passinho acima ali de salário, sempre fazendo. Mas também, tipo, nessa época, implantar sistema, eu cheguei a virar 24 horas da empresa. Mas era muito bom, porque eu, tipo, tirava 3 salários. Eu falava, gastava tudo. Assim. Guardei quanto? Que é outro problema do nosso sistema educacional. É outro problema do nosso sistema educacional. Aí foi assim. Aí nisso eu comecei 2016, 10 anos. Né? Aí o Danilo saiu, acho que em 14, uns 3 anos antes. Mas ainda eu consegui me destacar e tal. Aí eu saí em 17 por uma escolha errada que eu fiz, e eu falei assim, pô, fiquei com vergonha um pouco assim de voltar. Eu recebi uma proposta de um outro setor nessa pegada de todo mundo me oferecer uma coisa, eu falei assim, Cleiton, você não quer trabalhar com SAP? Porque aquele sonho de trabalhar com sistema ainda era grande. Então era o cara da contabilidade. O negócio da ser consultor SAP ainda estava na mente. Tava na mente. Eu falei, pô, legal entender esse sistema a fundo, né? Aí na época a empresa não tinha consultor interno. Aí esse cara do departamento aí falou assim,
tem uma vaga aqui, pro ano que vem, a gente vai ter um consultor interno. Quer vir? Pô, vou. Aí cheguei no meu supervisor na época e falei assim, você tem uma proposta lá, você sabe que eu sou apaixonado, eu vou fazer esse sistema. Eu falei, você acha que é melhor, vai. Eu fui. É só ano que vem, tá? Porque ano que vem tem outro projeto, você vai tocar, você vai assumir toda a frente. Legal. Aí chegou o projeto, mudou, não é você que vai tocar mais. Aí eu fiquei 1 ano sem fazer contabilidade, que era o que eu sabia, que era o que eu me sentia útil, e não tava mexendo com o sistema. Essa época eu já tinha se formado. Já tava formado. Aí eu já, tipo, e era bom você ser contador e entender de contabilidade e programar sistema, porque a base do sistema vem muito relacionada à contabilidade. É uma loucura tributária, né? As regras tributárias eu conheço muito. Aí eu fiquei frustrado, porque, fiquei 1 ano sem fazer contabilidade, que era onde eu me sentia mais útil. Eu cheguei pro meu supervisor que tinha feito a proposta e falei, cara, eu virei um guardinha de luxo, eu virei um estagiário de luxo. Eu falei, eu sou o cara que mais ganha do setor e eu tô tirando copo pra você, cara. Cuidando de papelada, assim, que é coisa do básico do básico. Se sentindo inútil, inclusive. Se sentindo inútil. Aí, tanto é que assim, eu passava o dia, eu saía, eu ia num setor, trocava uma ideia, eu ia no outro, tomava um café, eu ia no outro falava, resolve isso aqui pra mim. Eu falei, tá aqui, vou resolver. Não tinha o que fazer. Aí quando ele falou, você não vai tocar o sistema, mudou os projetos, eu falei, tá, então eu acho que eu vou sair. Eu falei, mas como assim? Aí eu fui no Google, digitei lá, consultoria Piracicaba. Achei uma empresa de consultoria, mandei o currículo, 15 dias me chamaram, uma entrevista, fiz a entrevista. Gostamos de você, quanto você quer? Eu falei, quero tanto. Foi uma cagada que cometi em negociação, porque é muito louco isso, né? Se o cara da CLT, ele tá muito focado no salário, ele não enxerga benefício. Multinacional tem muito benefício. Aí eu negociei lá, não tinha os benefícios, porque eu achei que... Olha como que era a minha cabeça. Eu achei que toda empresa tinha os mesmos benefícios. Então quando eu fui negociar o salário, ele falou, quanto você quer? Aí eu pedi, tipo assim, R$1.000 a mais, ele falou, não, eu pago. Beleza. Fui lá, pedi demissão, fiquei 15 dias, cumpri o aviso, fui pra outra empresa. Cheguei na outra empresa, falei, tem convênio médico? Tem. Falei, não, eu vou trazer a documentação do meu filho, da minha esposa. Ele falou, não, convênio médico é só pra você. O teu filho você tem que pagar. Falei, quanto que é pro meu filho e pra minha esposa? E na época era tipo uns R$800. Falei, o reajuste que eu tive eu perdi no convênio médico. Aí na época minha esposa trabalhava numa empresa, falei, quanto que é aí? É mais barato. Então, faz o seu aí, eu fico com o meu aqui. Mas eu falei, putz, cagada de negociação, velho. Aí comecei a estudar por conta os benefícios, quanto que custava um convênio médico, quanto que custava um convênio odontológico, quanto que custava... Na empresa que eu tava tinha PPR, então eu tinha, de certa forma, um 14º salário. Aí nessa não tinha mais. Eu tive isso quando eu trabalhei no buffet. Lá a gente tinha PPR. Então é um negócio que você acha que toda empresa tem. Aí você começa... Só que foi muito bom, porque eu saí de lá, eu entrei numa empresa que tinha 9 anos de mercado, a CJ tinha 10 anos, era uma indústria multinacional, e o cacete, gigante. Tinha 10 anos de Brasil. Aí eu entrei nessa empresa, ela tinha 9 anos de Brasil, mas eram empresários piracicabanos, que montaram uma consultoria, que eram empregados, saíram, montaram uma empresa, e aí era um escritório legal, um espaço legal, aí comecei a ver que, tipo, cara, tem mundo fora da indústria, legal. E aí eu comecei e na indústria era assim, era o busão na frente de casa, pegava o ônibus e ia trabalhar, pegava o ônibus e ia pra casa. Aí na época da faculdade pegava o ônibus da empresa e ele passava da faculdade da faculdade. Então eu não conhecia o mundo operacional no dia a dia, eu achava que shopping só funcionava de final de semana, por exemplo. Que era o único dia que você conseguia. Que era o único dia que eu ia, então eu achava assim, só final de semana acho que não dá dinheiro isso. Hoje, só uma loja de shopping, quanto que fatura. Aí você vê uma Chili Beans do tamanho que começou com um quiosque em shopping. Aí começou com um bombeiro, né? Com um Muambo, Mas o segundo passo. E aí, tipo, nessa empresa era no centro da cidade. E aí eu comecei a ver que o centro da cidade abria durante a semana e tinha gente durante a semana. E eu ficava muito louco. Eu falava, cara, esse povo não trabalha? Esse povo tá andando no centro. E uma galera, assim, passava no centro de manhã, já tava uma galera movimentando, subia pra almoçar no centro. Eu falei, cara, o negócio gira, né? Isso que ano era? 18, 19. Nossa, é recente, cara. Recente pra caramba. Tem 3 anos que eu tô aqui. Não, 17 eu saí. Aí eu saí 17 da multinacional e entrei na consultoria. Fiquei 17 inteiro, fiquei 18 inteiro. Aí 19 o menino me ligou. Quero montar uma empresa. E aí, depois que ele saiu, a gente tinha... Tinha contato? A gente mantinha contato. Todo mês a gente ia comer um lanche que tem aqui em Piracicaba que chama X tonelada. Já comeram? Não. Muito bom. No Pão de Açúcar, ali, carrinho da Ideal. Ideal, patrocina nós. Aí, todo mês a gente ia lá com uma galerinha que era ex-funcionária da empresa, a gente se reunia lá, comer um lanche, trocar ideia. Aí um dia ele falou assim, aí o Danilo, ele já tava ligado que eu era gordo, e aí ele me chamava, vamos almoçar hoje, preciso trocar uma ideia com você, tô pensando num negócio aqui, o que você acha disso? Imposto, como calcula, o que você acha? Tem benefício, não tem? Eu ia dando palpite, trocando ideia, almoçando. Vou pagar o almoço? Não, deixa que eu pago. Aí depois ele falou,
quer trabalhar comigo? Eu falei, cara, como assim? Ele falou, eu tenho uma empresa, eu quero começar uma empresa, não posso te pagar muito, eu pago, chegou num acordo ali, te pago X, só que você vai ter tempo pra você trabalhar, pra você montar seu negócio. Eu falei, cara, que legal, né? Eu vou ter um escritório de contabilidade. Aí eu falei, não, legal, gostei, vamos tacar o pau. Eu vou chegar pro meu supervisor na época era o diretor, dono da empresa, o Ricardo, ele falou, Ricardo, pô, surgiu uma oportunidade aí que ia começar uma empresa sem ter que assumir risco na empresa, que eu não ia ter que começar do zero, pôr dinheiro e tal. Eu posso começar só ele tá me pagando e vai me dar tempo pra eu poder correr atrás de outras coisas. Isso é muito bom, cara. Eu, até te cortando aí, hoje eu tenho mais de um negócio. O meu principal é a representação comercial, né? E isso me dá muito tempo, porque os clientes já estão bem estabelecidos, já existe um fluxo de trabalho, né? O mercado já é consolidado. Então isso me proporciona a conseguir ter outras atividades complementares. E é isso que faz a diferença, porque o tempo para todo mundo é igual, né? Mas como cada um usa, e se a gente tem essa liberdade de, pô, eu consigo ganhar um tanto fazendo isso aqui e eu não preciso me dedicar das 8 às 18 do dia, né? Assim, são momentos específicos que eu estou cuidando daquilo ali. E aí, em outros momentos, nesse meio tempo, eu consigo fazer outras coisas que me agregam, porque a gente parou de vender hora. A gente não vende mais hora. É muito isso, porque quando a ideia do Danilo, a empresa de fertilizante, quando ele vir aqui, ele vai contar toda a história da T-Farms, não vou ficar dando spoiler, mas como uma empresa começa, ela não tem uma demanda de 8 horas diárias tentadinho fazendo a mesma coisa. Isso foi uma coisa que eu até tive dificuldade para entender no começo. Mas é bom que você aprende o básico. O dono é o dia inteiro ali, né? Dorme, acorda, meio com a cabeça no negócio. Buscando negócios, como que ele vai fazer. Mas o funcionário que tem aquela atividade, pô, começou a T-Farm, você não tinha nota para emitir, não tinha cliente para atender. Era esporadicamente, tanto é que eu comecei então, realmente de casa. O fluxo era muito pequeno. Então, assim, tem um curso que vai ser o dia todo. É um curso que não tem nada a ver com a T-Farms diretamente. Danilo, tem alguma coisa? Pô, não, tá de boa. Beleza, tô indo, tchau. Ia para um curso. Onde é que a gente se conheceu? O curso foi um intensivão. Vou ficar uma semana trancado na sala 10 horas. Como que tá aí? Ele falou, não, beleza, eu jogo o faturamento para frente, não tem nenhuma entrega, vai. Ajustou. Tanto é que a gente, naquela semana, todo mundo, ele tem outra empresa também, era a semana que ele ia visitar essa outra empresa e o vendedor nosso principal pegou férias, casou. Aí todo mundo parou a empresa pequena para, e aí a gente consegue. E hoje a turma fala assim, vira e mexe, e é legal isso, porque eu saí dos lugares que eu saí, sempre deixando porta aberta. Esse é um ponto que eu sempre falo pra todo mundo que é mais novo. Cara, não fecha a porta. Não fecha. Sempre vai educadamente, conversa, não adianta querer bater boca. Você falando isso, eu até lembrei, eu saí do buffet, fui pro navio de cruzeiro, vim pra Piracicaba, se eu não me engano, uns 2 anos depois, cara. Eu já tava aqui em Piracicaba, acho que deve ter sido 2014, não sei. O pessoal do buffet, eles entraram em contato comigo, eles queriam que eu voltasse porque tava difícil encontrar confeiteiro que ficasse lá, tava tendo muita rotatividade. E eu fiquei lá 4 anos. Eu comecei como confeiteiro mesmo, eu tinha acabado de sair do curso, mas eu já tinha uma cabeça um pouco diferente por conta do que eu fiz durante o curso, né? A pessoa que era da confeitaria lá, que é a Nossa Senhora, muito gente boa, me ensinou muito, inclusive, né? Consalina. Ela era da família, praticamente, né? Ela foi contratada nova pela família, dona do buffet, e ficou fazendo isso a vida inteira. Então, cuidava das crianças, aí começou a cozinhar, aí um certo dia levaram ela para o buffet para fazer os doces dentro do buffet, né? Aí eu entrei, eu acho que eu fui o primeiro confeiteiro profissional que entrou no buffet naquele momento, né? E aí eu profissionalizei o negócio, né? Já tinha uma cabeça de negócio, organizei, criei fluxo de trabalho. E aí, depois disso, em algum tempo, eles me chamaram, porque ninguém parava lá. Não para. Assim, é o mercado. Porque também é o pessoal que está atrás de salário. Eu não ganhava muito. Essa área de cozinha é difícil, paga-se pouco, né? Só os chefes renomados, as estrelas, né? O pessoal que acaba ganhando um pouco mais de destaque, que acaba tendo um salário melhor. Mas a área de cozinha, ela não se paga muito, né? Então, o cara que sai aí, até me desculpe, vamos ser cancelados pelos cozinheiros. O lado bom é que ninguém tá assistindo.
Mas a pessoa faz uma faculdade de gastronomia e acha que vai sair de lá chefe. Cara, o caminho é muito mais árduo do que mas isso. Né? toda profissão. Toda né? profissão é assim, mas é que a gastronomia está muito em alta, né? Eu peguei isso meio que no começo, mas eu já tinha uma visão um pouco diferente. Então eu fui lá também com esse propósito. Pô, quero fazer o negócio crescer. O buffet, inclusive, cresceu, que é o maior buffet do Mato Grosso, né? Eles construíram uma sede gigantesca nesse período que eu estava lá e eu fui o chefe da confeitaria nessa sede nova, mas pensando sempre na visão de futuro, porque, assim, você tinha a visão de, pô, eu preciso do dinheiro, né? Eu, como na época não tinha um pipa d'água, né? Esse é um fator. Eu arriscava muito, eu tinha uma visão diferente. E aí eu pensava no futuro, pô, eu quero crescer junto com o buffet, quero fazer novos negócios. Cheguei a sugerir várias coisas assim de empreender, porque o dono do buffet ele empreendia muito, ele tinha vários outros negócios, né? E aí cheguei a sugerir algumas coisas, não foi para frente até porque eu também acabei saindo de lá, mas essa visão de pensar no futuro é uma coisa que o empreendedor precisa fazer, né? Até assim, hoje é claro isso. Para a gente concluir também, para não ficar aqui a noite inteira conversando, mas o que eu vejo, né? Eu tenho um perfil completamente distinto do seu. Sim. E isso em uma sociedade é fundamental, porque não adianta você ser uma pessoa igual a mim. Sim. Né? Você tem que trazer coisas diferentes e eu trazer coisas diferentes para a mesa, a gente chocar as ideias e ver aquilo que serve melhor no propósito do nosso negócio. Né? Esse é um ponto até que com o Danilo mesmo, que a gente sempre discute aqui, e a gente discorda assim, constantemente de diversos assuntos, mas a gente continua com ele, então eu acho que agrega de alguma forma pro negócio. Com certeza. Porque o tanto que a gente discute, o tanto que a gente tem, assim, às vezes a gente até... E é muito louco isso, porque a gente consegue separar bem as discussões, que a gente sabe que a gente discorda. A gente tá aqui batendo boca, discordando, mas levando uma mão dupla de conhecimentos distintos. E aí, precisa emitir uma nota, precisa fazer uma... Aí nesse ponto a gente direciona e resolve. Volta ali. E aí já, não, isso aqui toca. E é super importante, porque eu consigo implantar coisas, eu vejo ter uma visão totalmente diferente de enxergar todo o negócio. Cara, e é fundamental isso, porque você tem uma vivência de dentro de empresas que eu particularmente não tenho. Né? Eu trabalhei em poucas empresas e por pouco tempo. Né? Você trabalhou muito tempo em vários cargos diferentes. Né? A escadinha do empregado. Eu não fiz isso. Né? E isso com certeza agrega nessa nossa parceria aí. Espero que agregue para o pessoal aí que esteja assistindo a gente, ouvindo a gente ainda. Vai muito de encontro com a ideia do projeto, né? Trazer outros empreendedores com o tempo, fazendo outras coisas aí. E acho que uma maneira fácil de aprender é com a experiência alheia, né? Então, trazendo empreendedores que já quebraram, que já testaram, que já validaram alguns métodos, o pessoal mais novo eles conseguem olhar e falar, pô, então tem uma carreira dentro de empresa, eu quero ficar mais confortável aqui, uma segurança? Sim. Tem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é aquilo que você falou no começo, né? Cara. Qual que é o que é sucesso, né? Então, o sucesso é relativo para cada um. Para mim é uma coisa, para você é outra, né? Para quem tá ouvindo aí. Então o pessoal assim, que a nossa audiência vai se desenvolvendo, ela vai conseguir ver que tem caminhos. Tanto é que é o esqueleto da ideia, né, Felipe? A gente trazer pessoas assim de grandes empresas, trazer pessoas de pequenas empresas, pequenos comerciantes que se tornaram grandes comerciantes. Aí eu acho que para quem assiste, para quem é mais novo, consegue fazer esse filtro, para quem é mais velho, tentar trazer um pensamento diferente. Tô ali com 50, vai ter um pessoal aqui que começou a empreender mais velho ainda do que a gente, vai ter um pessoal que começou antes. Sim. Então, assim, todo mundo vai ver que abraçar todo o caminho a diversidade, porque não existe certo e errado, existem escolhas. Se você sabe as escolhas, isso ajuda você a escolher. Essa é a questão, né? Você no começo você não sabia as escolhas que você tinha. Né? Eu já tinha um pouco mais de noção. Então, quando você começa a conhecer, abre a mente e começa a conhecer, você consegue definir melhor aquilo que você quer fazer. E aí a escolha é sua. É isso. É isso. Bom, obrigado por ter nos acompanhado. Nossas mídias estão aí na descrição abaixo. Não se esqueça de nos seguir, curtir, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. E fiquem ligados, semana que vem tem mais. Abraço, pessoal. Valeu. Até mais.